E aí, galera, bom dia! Bom dia, o pessoal do canal, bom dia a todos os meus alunos que com muito carinho estão assistindo essa minha aula. Vamos lá, gente. Hoje, então, a nossa aula é de determinante e eu já espero, no final dessa aula, ter passado com vocês sobre determinante de primeira, de segunda e de terceira ordem, que a gente vai passar um tanto que rápido, e aí depois a gente se dedica um pouco mais para o determinante das matrizes maiores, beleza? E aí a gente vai até pegar os exemplos das 4x4, coisas desse tipo, e até de repente a gente pega um exemplo de uma matriz maior ainda, beleza, gente? Então vamos lá. Vamos lá, gente, olha só, primeira coisa, quando a gente fala determinante, eu quero que vocês anotem aí, ó, deixem bem claro que a gente vai estar falando em matrizes quadradas de ordem n, tá? Então, gente, toda vez que a gente vai falar sobre determinante, determinante é algo exclusivo das matrizes quadradas. Ah, Edinho, o que é o determinante? Ele é um número. Ele é um número que ele associa cada matriz quadrada a um número. Eu só não vou dizer que o determinante é como se ele fosse o CPF, o RG de uma matriz quadrada, porque quando a gente fala de CPF e RG, cada pessoa, tá? Cada pessoa física tem o seu CPF, tem o seu RG. E com determinantes não é bem assim. Existem várias matrizes que possuem o mesmo determinante. Mas a gente consegue entender que simplesmente é o seguinte, ó, o determinante é um número que representa uma matriz quadrada. Ah, Edinho, para que serve determinante? Determinante, gente, ele serve para muita coisa, muita coisa mesmo. Existem diversas aplicações, tá? Em matemática aplicada utilizando o determinante. Aqui no ensino médio, para o vestibular, a gente vai se preocupar em duas. Na resolução de sistemas lineares, onde a gente vai utilizar a famosa regra de Cramer, ela utiliza determinantes, e também depois a gente vai falar sobre matriz inversa, onde a gente também vai falar sobre, a gente vai precisar sobre determinante. Então, ó, a gente precisa, nesse momento sim, tá falando de matrizes quadradas. Gente, olha só, então, primeira coisa, eu só vou anotar aqui, ó, para deixar isso aqui reservado. Determinante de matriz quadrada de primeira ordem. Ah, Edinho, isso aqui é algo extremamente simples, tá? É algo muito, mas muito simples mesmo, tá? Determinante de primeira ordem é algo extremamente simples, mas eu vou passar para vocês, porque, gente, uma que eu já sempre passava, tá? Eu já sempre tive o cuidado de passar para vocês determinante de primeira ordem. Uma que é algo muito simples, porque a gente vai estar falando de uma matriz A, e aí determinante de primeira ordem é justamente uma matriz A que eu só tenho um elemento, tá? Ele é o nosso elemento A11. Por que determinante de primeira ordem? Porque a gente está falando justamente do determinante das matrizes de ordem 1, beleza? Das matrizes quadradas de ordem 1, as famosas 1 por 1, beleza? Gente, e aí tu vai dizer assim, ah, Edinho, mas isso aí não cai no vestibular, né, gente? Aí é que tá, caiu em 2017, tá? Caiu no final do ano 2017, uma questão na própria UDESC, tá? Claro que ela pedia outras coisas, ela também pedia determinante de segunda ordem, terceira ordem, de quarta ordem, mas ela também pedia determinante de primeira ordem. Então, nunca é demais eu colocar isso aqui. Gente, então se tu tens uma matriz que ela só tem um elemento, faz todo sentido que o determinante dessa matriz A seja justamente esse próprio elemento, tá? Então, ó, determinante de A, o det de A, é justamente o elemento que a matriz possui, beleza? Então, gente, isso aqui é extremamente simples, é claro, né? Vocês já sabiam disso. Então, se eu tenho um determinante de uma matriz 1 por 1, se eu tenho uma matriz quadrada de primeira ordem, o determinante é justamente esse próprio elemento, né? Isso aqui não tem novidade para ninguém. E, na verdade, né, gente, isso aqui não carece nem de exemplo, tá? Então, olha só, vamos começar a ir para as matrizes de ordens superiores, de ordens um pouco maiores aí, ó. Tá? Determinante de segunda ordem também é bem simples, mas aqui a gente com frequência a gente vai fazer os cálculos, então eu quero que vocês já anotem aí. Gente, determinante de segunda ordem, a gente está tendo matrizes A, tá? Agora, as nossas matrizes, elas vão ter assim A, B, C e D.
Gente, olha só, uma coisinha que eu quero deixar bem claro para vocês. Toda vez que você estiver falando determinante de A, escrevam det de A. Agora, se vocês perceberem que vocês têm, tá, barras verticais, tá? Se vocês têm barras verticais ao redor de uma matriz, tá? Envolvendo uma matriz, eu já estou falando determinante. Essas barras verticais aqui, ó, eu já estou falando determinante dessa matriz. Beleza? E aí isso aqui já é um número. Isso aqui, galera, é uma notação que o vestibular utiliza o tempo todo. Então, ó, se eu tenho uma matriz 2 por 2, isso aqui também eu não vou me preocupar, porque é extremamente simples, tá? O determinante de uma matriz 2 por 2, só vou anotar aqui, ó, para que a gente tenha registrado isso. O determinante de uma 2 por 2 é simplesmente quem? A multiplicação dos elementos da diagonal principal. Então, ó, A vezes D menos a multiplicação dos elementos da diagonal secundária. Então, tá aí, gente, ó. Então, a multiplicação dos elementos da diagonal principal menos a multiplicação dos elementos da diagonal secundária. Gente, só isso. Diagonal principal menos diagonal secundária. E é aquilo que eu falei para vocês. E também não carece nada de exemplo, tá? Porque é muito, muito simples. O que a gente começa a fazer exemplo é daqui para frente, ó. Determinante de terceira ordem. Gente, olha só, quando a gente fala determinante de terceira ordem, vocês já vão lembrar direto da nossa famosa regra, tá? A nossa famosa regra de Sarri, tá? A gente até escreve Sarros, mas a gente lê Sarri. Nossa famosa regra de Sarri. Então, gente, olha só, como eu falei para vocês, a partir de agora eu vou começar a dar exemplos, e aí até eu vou botar um exemplo A, tá? Botar um exemplo A, vou escrever, tá, o nosso determinante daquela forma lá, ó, utilizando barras verticais. Então, gente, ó, aqui eu vou pegar uma matriz qualquer, tá? Então, ó, eu vou pegar menos 1, 2 e 5, aqui eu vou pegar um outro 5 também, aqui eu vou pegar um menos 3, aqui eu vou pegar um 7, aqui eu vou botar 4, aqui eu vou colocar menos 1 e aqui eu vou colocar 12. Beleza, então tá aí, ó. Então a gente tem o nosso determinante de terceira ordem, tá? Gente, olha só, quando a gente calcula determinante de terceira ordem, o que a famosa regra de Sarri ela vem fazer, tá? Existem algumas formas de fazer isso, mas todas variantes do mesmo processo, tá? A maioria dos alunos, a primeira vez que vê isso, faz o seguinte, ó. Pega essas duas primeiras colunas e repete aqui do lado. No que tu pega as duas primeiras colunas e repete aqui do lado, tu multiplica as três diagonais principais menos a multiplicação das três diagonais secundárias, tá? Edim, mas eu posso fazer o seguinte, ó, ao invés de eu duplicar as duas colunas ali do lado, particularmente eu, Edim, eu gosto de pegar essas duas primeiras linhas e duplicar embaixo. E fazer a mesma coisa, multiplica as três diagonais principais menos a multiplicação das três diagonais secundárias. E tem gente que não multiplica nada e faz a mesma regra de Sarri. Então, gente, nesse momento eu vou ser bem sincero para vocês, ó. A minha preocupação não é que tipo, vocês têm que fazer desse jeito. Não. A minha preocupação é que vocês não errem sinal, tá? A minha preocupação é que vocês não errem sinal, porque nesse momento há um índice muito grande de erros de sinais. Então, gente, ó, eu vou repetir as duas primeiras linhas aqui embaixo, 1 menos 2 e 5, depois 5, menos 3 e 7. E aí, gente, ó, com muito cuidado, o que a gente vai fazer? Eu até quero a ajuda de vocês, gente, ó, multiplicando as diagonais principais, ó, menos 1 vezes menos 3 vezes 12, dá quantos? Isso vai dar 36. E aí eu coloco aqui, ó, o resultado no finalzinho, tá? Depois multiplica a outra diagonal principal, ó. 5 vezes menos 1 vezes 5, menos 25. Vou multiplicar mais uma diagonal principal aqui, ó. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 7, 56. Tá?
E aí, gente, agora que eu multipliquei as três diagonais principais, e não importa se duplicasse linhas ou colunas, tá? O resultado das diagonais principais é a mesma. Agora, como eu vou multiplicar a diagonal secundária, não esquece de trocar o sinal. Edinho, como assim? Porque é diagonal principal menos diagonal secundária. Então, ó, 4 vezes 3, 12, menos 12 vezes 5, menos 60. Como é diagonal secundária, mais 60. Beleza? Faz a mesma coisa aqui, ó. Menos 1 vezes 7, dá 7. Ao contrário, menos 7. E aqui, gente, ó, finalizando, vai dar 5 vezes 2, 10, vezes 12, 120. Ao contrário, menos 120. Gente, olha só, somando os caras positivos, tá? Somando os caras que são positivos, a gente tem o 60, mais o 36, 96, 96 mais 50, 146, 152. Então, ó, 152. E somando os caras negativos, eu tenho 120, 145 menos 152. E aí o determinante dessa matriz deu zero. Gente, como eu sei que para a maioria de vocês que está assistindo o vídeo nesse momento, o cálculo desse determinante não é tão interessante, então além de fazer o cálculo, eu coloco uma matriz que o determinante vai dar zero. Ah, Edinho, mas tu já sabia que o determinante ia dar zero? Já. Eu já sabia, gente, já sabia sim. E eu já sabia por causa da terceira linha. Por causa da terceira linha, Edinho, eu não notei nada. Pois é, mas quem é que construiu a matriz? Foi eu. E aí, gente, olha só. Eu caprichosamente, deixa eu chamar bastante atenção aqui de vocês, tá? Aqui, ó, deixa eu até botar 4, menos 1, 12. E aí, gente, eu desde o início eu sabia que esse determinante ia dar zero. Ah, Edinho, mas como? Como? Eu botei a primeira linha, confesso para vocês, de qualquer jeito. E a segunda linha também de qualquer jeito. Agora, essa terceira linha da nossa matriz, ó, essa terceira linha da nossa matriz, vamos chamar de L3, terceira linha aqui, ó. Essa terceira linha eu fiz caprichosamente quem? Eu peguei a primeira linha que eu tinha escolhido de forma aleatória e eu somei com a minha segunda linha. Então, olha só, menos 1 mais 5, 4. 2 menos 3 menos 1 e 5 mais 7, 12. Então, gente, fazendo isso, tá? Fazendo isso, a gente sempre tem uma matriz com determinante nulo. Gente, nesse momento, o que significa dizer, o que significa que L3, tá? Ele é uma soma da linha 1 com a linha 2. Isso significa, anotem aqui, ó, que L3 é uma combinação linear. Anotem isso aí, gente. Isso aqui, quando vocês estiverem lá no vestibular e notarem alguma coisa desse tipo, isso é muito legal. Então, ó, L3 é uma combinação linear, tá? É uma combinação linear de L1 e L2. Edinho, e se eu tivesse notado algo referente às colunas? Eu poderia afirmar que o determinante é zero? Sim, poderia mesmo. Gente, olha só, vamos ser sinceros, tá? Vamos ser sinceros que o que a gente fez até aqui, com algumas exceções, não trouxe nada de novo pra gente, né? Realmente não. O foco dessa aula não são os determinantes dessas matrizes maiores, e sim o determinante das matrizes que a gente vai se preparar para calcular agora. Então, gente, para que a gente possa se preparar para a gente estudar o determinante de uma 4x4, de uma 5x5, coisas desse tipo, a gente tem que falar de cofator. A gente tem que entender como se calcula o cofator de um elemento de uma matriz. Ah, Edinho, por quê? Porque logo em seguida a gente vai precisar desse cofator. Então, gente, olha só. Então eu vou pegar aqui, eu já vou aproveitar o ensejo e vou pegar uma matriz 4x4, tá? Eu vou pegar uma matriz 4x4 qualquer. Então, ó, eu vou botar menos 1, vou botar o 2, vou botar o 4, vou botar o 0. Gente, nesse momento eu realmente estou pegando qualquer matriz aqui mesmo, tá? Não estou pensando em nenhuma matriz especial,
Nada disso mesmo, tá? Então aqui, ó, vou botar menos 1, vou botar até mais um 0, vai. E aí, gente, olha só, então eu peguei uma 4x4. E aí, galera, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, ó, é que a gente pode calcular o cofator, de qualquer elemento da matriz. Então, se a gente tivesse na sala de aula, saudade, se a gente tivesse na sala de aula, esse seria o momento que eu pediria para vocês escolherem um elemento. E aí, vamos supor que vocês tivessem escolhido esse 1 aqui, tá? Ou seja, vocês poderiam ter escolhido qualquer número, tá? Vamos supor que vocês escolheram esse número 1. Esse número 1, ele está na posição 3, 3. Ele está na terceira linha e na terceira coluna. Por que eu estou falando isso, gente? Porque a gente começa a falar do cofator da posição IJ da nossa matriz. Então, quando vocês escolheram esse 1, tá? Vocês escolheram o cofator da posição 3, 3. Então, o cofator da posição IJ, por definição, é sempre quem, gente? Menos 1 elevado a I mais J vezes DIJ. Primeira coisa, galera. Edinho, não entendi. Calma que ainda faltam alguns detalhes. Primeira coisa, esse menos 1 elevado a I mais J. Gente, menos 1 elevado a qualquer potência é sempre quantos? Depende. Ele pode ser 1 ou menos 1. Ele vai ser 1 quando o expoente for par. E ele vai ser menos 1 quando o expoente for ímpar. Tá. Edinho, e quem é esse DIJ? Gente, principalmente a UFSC hoje em dia, anotem aí, ó, chama esse DIJ de menor complementar, tá? De menor complementar. Edinho, como assim menor complementar? Quem é esse DIJ? Como é que eu calculo esse DIJ? Gente, a partir do momento que tu escolher um elemento, quem é esse DIJ? Ele é o determinante da matriz, dessa matriz aqui, ó. Tu vem na tua matriz original, tu exclui a linha e a coluna que o elemento está. Então, ó, excluir a coluna que o elemento está, tô excluindo a linha que o elemento está, e aí eu vou calcular o determinante da matriz que sobra. Então, gente, ó, esse DIJ, vou anotar aqui, ó, ele é o determinante, ele é o det, da matriz que se obtém. Então, anotem aí, ele é o determinante da matriz que se obtém eliminando a linha I e a coluna J. Então, ó, eliminando a linha I e a coluna J. Edinho, como assim eliminando a linha I e a coluna J? Tu elimina a linha e a coluna, tá? Aqui está o elemento. Por exemplo, ó, a gente escolheu calcular, tá, o cofator desse carinha aqui, ó, no início, tá? Eu poderia ter escolhido qualquer cara. A gente, por fim, escolheu calcular o cofator desse carinha aqui. Então, o que a gente faz? A gente exclui a linha e a coluna que esse elemento está. E aí, gente, então vamos fazer esse cálculo? Vamos lá. Então, ó, quem é o nosso cofator da posição 3, 3? Vamos lá. O nosso cofator da posição 3, 3, ele é menos 1 elevado a 3 mais 3, 6, tá? Esse 6 é o I mais J, tanto I quanto J são 3, então 3 mais 3 fica 6, vezes o tal determinante. Mas que determinante é esse, gente? A partir do momento que tu exclui a linha e a coluna, sobrou menos 1, 2 e 0, sobrou 3, menos 1 e 2, e sobrou 2, menos 1 e 0. E aí, gente, olha só, eu, Edinho, faço isso até hoje para não esquecer, tá? Menos 1 elevado à sexta potência fica 1. Menos 1 elevado ao expoente par fica 1. Então não se preocupa mais com esse sinal de menos.
Se aqui desse menos 1, gente, eu já colocaria aqui no resultado, ó, menos 1 vezes tanto. Beleza? E aí agora, gente, ó, a gente caiu para um determinante de terceira ordem. E aí, galera, regra de Sarry. Duplica as duas primeiras linhas, duplica as duas primeiras colunas, façam do jeito que vocês quiserem. Mas, ó, multiplicação das diagonais principais, 0. Aqui está dando 0. E aqui está dando, deixa eu ver, 2 vezes 2 vezes 2, 8. Agora, diagonal secundária. Não esquece que na diagonal secundária, a gente troca o sinal. Aqui deu 0. Aqui deu menos 1 vezes menos 1, 1. 1 vezes 2, 2. Ao contrário, menos 2. E aí, gente, ó. E aí aqui deu 6. Beleza? Aí, Edinho, o que significa esse 6? Esse 6, ele é o cofator dessa posição. Tá? E o que eu estou preparando vocês é para calcular daqui a pouco o determinante das matrizes maiores. A gente vai precisar desse cálculo, desse cofator, para calcular o determinante dessas matrizes maiores. Beleza? Então, gente, olha só. E aí, nesse momento, eu quero que vocês também percebam que se eu trocar esse 1 pelo 6, se eu calcular o cofator de cada elemento e tirar isso, botar o valor do cofator, por exemplo, calculo o cofator dessa posição. E aí, tiro o 1, menos 1, boto o cofator. Calculo o cofator dessa posição. Tiro o 2, põe o cofator. Tu vai ter o que a gente chama de matriz dos cofatores. Beleza? Gente, e aí só para treinar, só para brincar, eu quero que vocês calculem o cofator desse elemento, ó. Mas daí como tarefinha, tá? Ó, cofator da posição 4, 2, beleza? Então façam aí. Ah, Edinho, mas faz mais um exemplo? Faço. Uma vez que vocês podem assistir esse vídeo, quantas vezes vocês quiserem, vocês podem voltar à vontade. E também agora a gente vai ver como é que se calcula. A gente vai usar muito isso aqui agora, beleza? Então, gente, olha só. A gente fez tudo isso para quê? A gente fez tudo isso, gente, para que nesse momento a gente possa falar do Teorema de Laplace, tá? Então, ó, do Teorema de Laplace. Gente, o Teorema de Laplace, ele é justamente o resultado que vai nos ajudar a calcular, tá, o determinante dessas matrizes maiores. De uma matriz 4x4, de uma matriz 5x5, coisas desse tipo. Então, olha o que eu já botei aqui. Teorema de Laplace, tá? Teorema de Laplace, já deixando bem claro o que a gente vai precisar. Teorema de Laplace. Ó, matrizes quadradas, onde o nosso n, que é a ordem da matriz, é maior ou igual a 4. Ah, Edinho, mas por quê? Porque eu não posso calcular, usar o Teorema de Laplace para uma 3x3? Pode. Só porque para uma 3x3 a gente usa a regra de Sarry, que é muito mais rápido, muito mais fácil. E aí a gente vai deixar esse resultado basicamente para as nossas 4x4. Gente, olha só. Então nesse momento eu estou aqui pegando uma matriz 4x4 qualquer, tá? Quando eu digo para vocês que eu estou pegando uma matriz 4x4 qualquer, eu não estou pegando nenhum número em específico. Então, ó, aqui A11, A12, A13, A14, A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33, A34 e aqui embaixo, finalizando, A41, A42, A44, A43 e A44. Beleza? Gente, eu acho, vocês vão ver, eu acho sensacional o Teorema de Laplace. Eu acho ele sensacional mesmo, vocês vão ver. Primeira coisa, o Teorema de Laplace, ele começa por uma fase muito simples. Ele diz o seguinte, ó, pega e repete, escolhe qualquer fila da tua matriz. E quando ele diz para escolher qualquer fila, eu posso escolher qualquer linha ou qualquer coluna. Então, gente, ó, eu não tenho motivo especial nenhum. Então, se eu não tenho motivo especial nenhum, pelo menos por enquanto, eu resolvi escolher a terceira coluna.
Edinho, eu poderia realmente escolher qualquer fila? Sim, grava isso. Tu pode escolher qualquer fila da tua matriz. Nesse momento, tu pode escolher qualquer fila. Não esqueçam que fila é linha e coluna. E aí, feito isso, o determinante da nossa matriz é quem? Ele é a soma do produto de cada elemento pelo seu cofator dessa fila. Ah, Edinho, eu não entendi. Como assim? Pega o teu elemento A13, que ele é um número da tua matriz, e multiplica pelo cofator dessa posição. Mais, por isso a soma do produto. Depois tu vai pegar esse elemento aqui, ó, o teu A23, e vai multiplicar pelo cofator dessa posição. Depois tu vai pegar o teu elemento A33 e vai multiplicar pelo cofator da posição 33. Até que tu vai pegar o teu elemento A43 e vai multiplicar pelo cofator da posição 43. Aí nesse momento tem gente em casa pensando o seguinte: ah, Edinho, então quer dizer que eu vou ter que calcular 4 cofatores? Nunca. Nunca tu vai fazer isso. Nunca. Nunca por quê? Porque a primeira frase é a mais fantástica. Tu pode escolher qualquer fila. Ou seja, tu vai escolher a linha ou a coluna que mais possui zeros, tá? Vou escolher a linha ou a coluna que mais possui zeros. É onde aqui, gente, aparece uma propriedade de graça de determinante. Quer ver, ó? Porque, gente, se esse elemento A13, ele é zero, eu preciso calcular pelo cofator dele? Não, porque zero vezes qualquer coisa é zero. Se o nosso elemento A23 é zero, eu preciso calcular o cofator dele? Não, porque vai dar zero. Se o nosso elemento A33 vai dar zero, eu preciso calcular o cofator dele? Não, porque vai dar zero. Ou seja, gente, e a mesma coisa está acontecendo com a A43. Então, é onde aparece naturalmente aquela propriedadezinha que diz o seguinte, ó, que se uma matriz A possui uma fila nula, tá? Ou seja, uma coluna ou uma linha ou uma coluna em que todos os elementos são zero, segue que o determinante dessa matriz A, na verdade, ele é zero. Então tá aí, ó. Então toda vez que a gente tem uma matriz, que eu tenho uma fila toda nula, o determinante automaticamente dele é zero. E aí tu estás em casa pensando assim, ah, Edinho, mas daí, e se chegar na prova e ele der uma matriz que não tem zeros? Gente, se não tem zeros, não tem problema. A gente faz aparecer zeros, beleza? Então, galera, olha só. A gente começou ali na folha anterior com o exemplo A. Então, hoje eu vou fazer esse exemplo B, tá? E eu vou deixar para vocês fazerem em casa o exemplo C. Mas a nossa aula sobre determinantes parte 2, eu começo resolvendo o outro determinante, tá bom? Então, ó, antes de assistir à próxima aula, tá? Façam o exemplo C que eu vou deixar para vocês. Mas antes disso, vamos fazer esse daqui, ó. 2, 0, 4 e 1. Aqui, 3, 2, 1 e menos 5. E aqui eu vou botar 4, 0, menos 1 e 2, tá? Gente, olha só, tá? Nada de regra de Sarri, nada. Aqui é Laplace. Primeira coisa, tu vai escolher qualquer fila, mas é óbvio, tu vai escolher a fila, ou seja, a linha ou a coluna que mais possui zeros. Gente, e nesse momento, por uma questão de sanidade mental, né? Eu sugiro que vocês escolham a segunda coluna. Por quê? Porque eu só tenho esse 2 aqui, ó. Então, gente, ó, eu não vou botar 0 vezes o cofator da posição 1, 2. Eu não vou botar mais 0 vezes o cofator da posição 2, 2. Eu vou botar esse elemento 2 vezes o cofator da posição 3, 2. Mais 0 vezes o cofator da posição 4, 2 eu também não preciso. Beleza? Então, ó, eu vou colocar o 2, que multiplica quem? Cofator da posição 3, 2. Fica quem, gente? A gente acabou de falar de cofator, ó. Menos 1
elevado a quem? I mais J, tá? Elevado a I mais J, então elevado 2 mais 3 fica 5, vezes... Gente, tu vem aqui, ó, tu exclui a linha e a coluna que o elemento está e vezes o determinante. Vezes o determinante de quem, gente? 1, 1 e 0, 2, 4 e 1, 4 menos 1 e 2. Gente, olha só que massa. Coloque igual. Galera, olha só que massa. Nosso primeiro determinante de uma 4x4. Menos 1 na quinta fica menos 1. 2 que multiplica menos 1. Já venho aqui, ó, e coloco, ó, menos 2. Já coloco aqui, gente, ó. Já coloco aqui para não ter problema. E aí tu vem aqui, ó, determinante de terceira ordem. Regra de Sarri. Duplica as duas primeiras linhas embaixo, duplica as duas primeiras colunas, façam do jeito que vocês quiserem. Gente, olha só. 1 vezes 4 vezes 2 vai dar 8. Aqui eu estou multiplicando por 0, vai dar 0. 4 vezes 1 vezes 1 vai dar 4. Agora, diagonal secundária. Aqui deu 0. Aqui dá menos 1. Ao contrário, mais 1. E aqui dá 4, como é diagonal secundária, dá menos 4. O menos 4 vai embora com esse 4. 8 mais 1 ficou 9. E aí, ó, menos 2 vezes 9, menos 18. Então tá aí, gente, ó. Então tá aí o nosso primeiro cálculo de determinante. E aí, gente, eu quero que vocês façam, tá? Esse daqui, ó, 2, 0, 0 e 1. 1, 2, 4 e 0. 1, 2, 4 e 0. 0, 3, 1 e 2. E 2, 0, 2 e 1. Galera, e antes disso, tá? Eu inicio a próxima aula dando o resultado desse determinante. E aí, olha só. Se vocês olharem bem esse determinante, vocês podem dizer o seguinte: Edinho, eu posso escolher a primeira linha, né? Porque eu tenho 2 zeros. Mas eu também posso escolher a segunda coluna, porque eu tenho 2 zeros. Nesse caso, vocês vão escolher a primeira linha. Gente, toda vez que vocês tiverem a possibilidade de escolher a primeira linha ou a primeira coluna, façam essa escolha, tá? Isso estatisticamente mostra que os resultados a gente comete menos erro. E aí aqui, gente, ó, eu tenho 2, esse 2 que multiplica o cofator da posição 1, 1, mais 0 vezes o cofator da posição 2, eu não vou botar, mais 0 vezes o cofator da posição 3, eu não vou botar, mais 1 que multiplica da posição 1, 4. Como eu falei para vocês, eu inicio a nossa aula que vem passando o resultado disso aqui e fazendo da letra D em diante, tá bom? Gente, beijo, espero que vocês estejam gostando de matrizes e vamos embora, bora estudar!